Olá, boa noite. Eu sou Moira Braga. Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo pela Palavra Z. Hoje o tema, do nosso bate-papo é arte e acessibilidade. E minha convidada de hoje é Carolina Teixeira, direto lá do Rio Grande do Norte. Edu, tudo bem? Boa noite. Carminha, bem-vindos. Bruno, meu bem. Flávio, bem-vindos. Boa noite. Não sei se a câmera tá boa. Gente, eu não sei se a luz também, hoje a luz também tá meio fraquinha. Eu tô num lugar diferente. Eu tô fazendo essa live hoje direto de Tebas. Sim, Tebas, mas não é na Grécia, não estou na Grécia. Existe uma Tebas em Minas. É um lugarzinho pequenininho, delicioso, uma graça. É um distrito de Leopoldina, a cidade onde eu estava, né? E aí eu vim passar minha última semana de quarentena mineira aqui nesse lugarzinho em Tebas, que é bem pequenininho, bem aconchegante. E graças a Deus a gente está com uma internet boa aqui. É... Edu, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Vamos ver se Carol já chegou. Sejam todos bem-vindos. Ah, valeu, Bruno. Tebas, pois é, não é na Grécia, mas existe uma Tebas em Minas. Minas é fogo, né? Minas tem de tudo aqui, gente. Só falta o mar. Então, tem um recado importante para dar que eu vou falar aqui agora e depois eu repito no final, mas a partir da semana que vem, essa minha live vai mudar o dia e a hora. Vai passar a ser às quintas-feiras e um pouco mais cedo, às 19 horas, tá bom? Eu vou reforçar isso bastante aqui na divulgação, que semana que vem, a partir de semana que vem, né? A gente vai estar nesse novo horário. Quinta-feira é um ótimo dia para mim, é dia de Oxóssi, eu sou filha de Oxóssi. E vai ser mais cedo, porque mais cedo é mais fácil aqui para mim, para a gente administrar aqui o pequeno. É uma grande artista, é pesquisadora, é doutora em artes cênicas, escritora. Carolina Teixeira, estamos só esperando você chegar.
Você pode solicitar também. Pronto, então eu vou solicitar, tá certo? Pronto, tá certo. Tá bom. Até Beijo. já. Tchau. Pronto, resolvido, gente. E consegui pegar a Carol. Carolina Oi, Teixeira. bom? Tá me ouvindo? Oi, tô lhe Tudo bom? ouvindo. Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de estar aqui É, contigo. eu que tô super feliz. Estava esperando essa mulher, gente, há um tempo, viu? Me agradecer a você por esse espaço. Agradecer a Lili também, Lili Cury, que fez essa ponte, né? Beijão para Lili. É, Lili Estamos faz aqui. muitas pontes pra gente. Ela tá aqui assistindo a gente. Sim, Carolina fez um filme lindo com Lili, com a Segredo Filmes. Vai falar sobre isso também. Né? A Carolina, já te apresentei, mas eu vou falar de novo. É artista, é pesquisadora, é doutora em artes cênicas pela UFBA, é escritora. E como você gosta de se apresentar, Carolina? Como você é, se descreve? Como você se apresenta? sim. Bom, eu sou uma mulher do Nordeste, né? Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte. Tenho uma estatura mediana, 1,66 de altura, tenho 62 quilos. Acredito, né, que devo ter engordado mais com a pandemia. Em casa, né? E isso em casa também. A minha cor de pele é clara, mas eu venho de uma família muito mestiça. Meu pai é negro, minha avó era índia, então tem uma miscelânea de cores na família, né? Como a maioria que nasce aqui no Nordeste, né? A gente é muito mesclado, né? Com várias influências Uhum. também culturais. Tenho uma deficiência, né? Que comprometeu o lado esquerdo do meu corpo, foi um AVC isquêmico que eu tive na infância. Sou morena, tenho olhos castanhos, né? Morena no sentido de que tenho cabelo preto, não no sentido de cor de pele. Na verdade, eu estou até muito pálida, botei até um pozinho para vocês não se assustarem. Meus cabelos são cacheados, tenho um nariz largo, assim, de frente se vê mais largo, de lado se vê um pouco mais fino. A minha boca é pequena, é uma boca mediana, normal, enfim, tem nenhum destaque a mais nela. E acho que basicamente é isso, Moura. Assim, a minha descrição é essa. Eu trabalho com arte, né? Meu primeiro contato com arte foi na infância. Eu cheguei a fazer balé clássico na infância, bem iniciante mesmo, mas não me adaptei, não conseguia me fixar em nenhuma turma, era muito indisciplinada para a técnica, acho que ainda sou até hoje, mas a gente luta. E tive contatos com música também, eu tive acesso a coral quando era adolescente, né? Fiz parte de coral aqui em Natal, mas nada muito grandioso não. Meu contato profissional mesmo só veio quando eu comecei a dançar em companhias de dança, né? Aí eu E o vou seu. estar te explicando Ah, melhor, desculpa. né? Não, Uhum. pode falar. Basicamente Não, é que eu ia isso. perguntar. De início, Uhum. Se o seu primeiro contato com a dança foi através de indicação, né? Que eu li um pouquinho na sua biografia, indicação de professor. sim. Ai, pessoal, e antes de mais nada, assim, eu queria desejar boa noite, né? Para todo mundo que está em casa, que eu nem cumprimentei. É as agonias, eu sou de Boa 7 meses, noite. releve. Boa noite para todo mundo, eu espero que todo mundo bem, se cuidando e em casa, né? Assim, meu contato com a dança, eu sempre gostei muito de dançar, né? Em casa, sempre fui daquela criança, daquela adolescente que sempre estava em contato com videoclipe, né? A gente foi da geração dos videoclipes, né? Então, Michael Jackson, Madonna, aquela coisa toda, sempre tem muita influência dessa dança, né? Dança de rua, que foi a minha primeira dança, né? A primeira dança que eu me identifiquei, que eu achei bonita, achava bonita, né?
Mas a dança profissionalmente surgiu como substituição à fisioterapia. Então, eu Uhum. tive um processo de reabilitação muito intenso, dos 9 até os 17 anos, e que foi, digamos assim, meio que trocado pela prática da dança. Então, eu participava de um núcleo que atendia pessoas com deficiência no Hospital Onofre Lopes, no setor de fisioterapia de lá, que é um hospital universitário aqui de Natal, né, que é da Universidade Federal daqui do Rio Grande do Norte. E lá é um professor chamado Ricardo Lins, que era o chefe, né, um dos coordenadores desse projeto, me encaminhou para o Roda Viva, que era uma companhia que estava começando, né, nesse processo bem de início, a trabalhar com pessoas com deficiência e inserir a prática da dança, né, ao mesmo tempo. Então, eu saindo desse processo de reabilitação, eu fui meio que sendo absorvida pela dança. Né? Então, na Roda Viva eu entrei em 1996, eu tinha acabado de completar, não, eu já estava com 16 anos, eu ia completar 17, eu entrei bem no início de 96 e saí da Roda Viva oficialmente, né, em 2007. Então, a presença nessa companhia foi parte da minha vida. Né? Parte da minha vida foi vivida no trabalho junto com a companhia. E na companhia eu fiquei como bailarina, como professora, porque nós, de uma certa maneira, tínhamos que dar aula em algum momento, né? Isso veio para os bailarinos que se interessaram com a prática da aula. Depois eu assumi uma função de assistente de direção e, por fim, eu assumi a direção artística entre 2005 e 2007, que aí foi quando eu saí e fui para, digamos assim, para a carreira solo. Né? Então, basicamente, o É, contato foi esse, né? a gente estava falando sobre o Roda Viva, se a gente já tinha se cruzado, né, por causa de participação de festivais e tal. Mas não, porque eu sou bebê, né, nesse universo da dança. No universo da Imagina. dança, né? Porque a idade que eu já comecei a dançar, a avançar, na idade avançar, depois dos 30. E eu entrei para Pulsar, que é uma companhia, né, do Rio, que tem bailarinos com Sim, e sem deficiência, que é uma característica também do Roda Viva, né, da Roda Viva, sim. Era em assim. 2014. Então você já tinha saído há algum tempo, né? Então Já as estava na companhias se Bahia. encontraram e eu já fiz oficina do Roda, mas você já não estava mais lá. Tá, então você deve ter pego a outra fase, então. Foi a última etapa, provavelmente. Sim, sim, sim. Foi bem nesse trânsito. A gente dançou muito com a Pulsar em festivais, né? No Festival Artes Sem Sim. Barreiras, que era um festival Uhum. que existia naquela época, né? Que reunia grupos, especificamente de pessoas com deficiência, que tinham algum contato com a arte, né? Visual, musical, enfim, todos os tipos de arte. Então a gente se cruzou muito com a Pulsar nesses encontros de festivais, oficinas. Bem legal dessa memória, assim, eu lembro muito assim, deles. E já se passou tanto tempo, né, Carolina? E você percebe, você sente que ainda é assim muito segmentado, assim, sempre os artistas com deficiência são inseridos em eventos específicos, só voltados para esse segmento, sempre ainda, né, nesse lugar de diferença, né, até hoje, né? Eu sinto que ainda é assim até hoje. Assim, Moura, o que é que eu poderia dizer a respeito disso? Quando eu saí do Roda Viva, em 2007, eu saí, na verdade, embebida de muitas questões. Eu preciso falar disso para chegar à resposta da tua pergunta. Uhum, Então, eu acho que eu me afastei muito dessa questão, com uhum, relação à presença nesses festivais específicos, né? Eu fui para uhum, um trabalho muito individual, muito hermético, por um lado, porque quando eu saí da Roda Viva, eu fui fazer o mestrado, né? E eu já tinha uma questão que eu queria debater sobre isso, e que envolvia essa questão também da presença dos corpos na cena, né? Então, quando eu uhum, saí de Natal, eu já saía com discordâncias, inclusive do próprio trabalho que eu tinha construído ou tinha participado, né, como bailarina também na própria Roda Viva, né? E em todas as outras questões que me angustiavam. Então, quando eu cheguei em Salvador,
o que eu tinha a dizer, e pensando que eu entrei em Salvador numa universidade que não estava preparada para isso, eu acho que é importante falar disso, né? A Uhum, universidade ela não foi tão receptiva, ela não foi tão inclusiva, né? As pessoas têm uma ideia da... Aí depois eu vou chegar na questão da inclusão, né? Que foi um dilema que eu tive que peitar em 2006, quando eu cheguei lá, porque eu cheguei na Bahia primeiro para conhecer o território, né? Eu fui em 2006 para uhum, conhecer, tinha as possibilidades que eu tinha de orientação, e eu me mudei para a Bahia em 2007 sem orientação, né? Porque nenhum professor queria orientar. Então eu não tinha, digamos assim, o privilégio, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas pensando no que ela representa, né? Eu não tive o uhum, privilégio da indicação, né? Eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Eu só tenho um amigo, uma amiga, que é a Pedra Costa, que está na Alemanha, que é um artista também, que está nesse processo, né? Lutando aí pela sua arte também, só que com a teoria queer, né? Já é um outro local de pesquisa e de apropriação. Mas foi bem difícil, assim, até conseguir orientação, até conseguir falar as palavras certas, né? Eu cheguei com muita violência. A palavra deficiente não era muito bem-vinda, porque muitas vezes era associada à questão do assistencialismo. Então, eu meio uhum, que me desvencilhei dessa perspectiva de estar nesse gueto, é, e falo a palavra gueto porque é a perspectiva que eu enxergo, tá? Assim, uhum, dentro desse nicho específico. Eu não queria mais isso uhum, para propondo a discutir. Muito pelo contrário, eu queria uhum, realmente uma... E eu acho que eu tenho conseguido isso, sabe, Moura? Nos últimos anos, o uhum, meu público de debate, desses últimos, acho que 11 anos, 11 anos por aí, sozinha, né? Sozinha, tem sido bem mais de pessoas que não são deficientes, que estão querendo se debruçar sobre esse tema, do que realmente uma participação efetiva nos grupos específicos, né? Então, o processo todo de conhecimento que foi acumulado entre mestrado e doutorado, né, pensando a deficiência no mestrado enquanto negação, né, do espaço artístico, porque nós nunca fomos incluídos nessa cena, nessa tal cena artística, e ainda não uhum, somos. Na verdade, não, uhum, e quando eu falo processo de inclusão, eu nem gosto só de trazer para a questão da deficiência, porque nós vivemos num país onde o processo de inclusão é mal feito, né? São inclusões superficiais, eu discuti isso no mestrado, são mais uhum, questões voltadas a, a uma certa concessão de chances sociais, de oportunidades sociais, do que realmente um projeto de inclusão efetivo. Então, essa coisa fica meio que sendo uma espécie de polianismo, né? Então, uhum, na verdade, é inserido dentro de uma crença, mas quando você atua, quando você precisa estar dentro da cena profissional, do mercado de trabalho, você não está. Eu sou um exemplo disso. Eu estou desempregada, né? Então, eu costumo muito falar isso, mas nos últimos anos tem sido bem difícil a questão de você entrar na universidade sendo uma pessoa com deficiência para falar desse lugar. Então, o que a gente tem hoje, e isso eu tenho uma certeza em dizer, é que a grande parte da porcentagem dos professores que estão na universidade não são pessoas com deficiência. Não que isso seja um problema, mas a questão do lugar de fala, né? Do tal lugar de fala, que uhum, hoje é tão uhum, valorizado, retoricizado, para onde é que ele vai, né? Então, eu costumo uhum, dizer que, no nosso caso, no caso das pessoas com deficiência, esse lugar de fala se torna meio que pictórico, né? Ilustrativo. Porque que lugar nós temos na sociedade? Né? Existe esse lugar? Né? Será que nós somos até, nós podemos nos considerar enquanto presença corporal, nós somos corpo, né? Nós galgamos essa conquista de nos tornarmos corpo, pensando o corpo, né, em toda a sua construção política, antropológica, histórica, enfim, né? uhum. Então, eu meio que nesses últimos anos eu fui me esvaziando muito, sabe, Moira, dessa presença acadêmica, pensando no que essas lutas, e me desculpe se alguém se sentiu ofendido por isso, mas eu falo pela experiência que eu trago, mas pensando no que essas lutas se tornaram no território acadêmico, né? Porque há uma apropriação desse discurso, né? Há uma mediatização desse discurso da inclusão, né? A gente está vendo um exemplo disso agora, que eu muitas Uhum. vezes eu não sei se a gente celebra, se a gente fica assustado, né? Mas depois dos Eu me movimentos de luta assusto. negra, é, eu
prefiro a opção de me assustar também, sabe, Moura? Mas pensando como capitalismo, e não sendo hipócrita, porque Sim. eu uso o Uhum. capitalismo, eu não vou dar uma aqui de trotskista, porque eu não sou. Mas pensando como a cultura capitalista se apropria disso, desse lugar de militância, de luta, e transforma isso numa commodity, né? Que é até um conceito que eu estou utilizando agora para o meu trabalho, né? O alejo commodity, né? Então, é a deficiência quando se torna produto, quando se torna mercantil. Sim. Então, foram muitos conceitos que me atravessaram nesses anos todos de estudo, de imersão, de luta, né? Uhum. De adoecimento, porque eu terminei adoecendo em relação a esse processo fisicamente, Uhum. porque eu levei realmente o corpo, né? A minha arte não é uma arte, como é que eu vou dizer? Ela não é uma arte de agradar muito aos olhos. Eu trabalho com o elemento peso, né? O elemento peso é inserido no meu projeto, no meu processo artístico e o elemento clínico, né? Então é uma arte que passa pela dor, atravessa pela dor, mas as sequelas estão ali, né? Então, além das sequelas físicas, existem as questões, as sequelas morais, né? De quando o artista, de quando a pessoa que pesquisa sobre esse tema realmente se doa, né? E se vê Uhum. fora desse cenário, né? Muitas vezes é um lugar de exclusão que eu gostaria que fosse solucionado. Mas nós, infelizmente, na América Latina, como um todo, a gente não solucionou ainda o problema da exclusão, né? E é muito grave isso, assim, porque parece que as coisas ficam meio dilatadas, assim, até do ponto de vista artístico, né? Não sei se eu estou, porque assim, você vai me jogando, eu vou Sim, falando. não, tá maravilhoso te ouvir. E eu já conversei sobre isso com o Edu. Edu foi o meu primeiro convidado, né, quando Sim, eu entrei nesse projeto. E a gente falou sobre isso, de quanto é importante, né? Ele está dentro da UFBA, né, como professor sim, da escola claro. de dança. Eu sou professora da escola Angel Viana, enquanto a nossa Sim, presença nesses espaços, né, de formação e de criação isso. é importante, né, marcar esse território. E quando eu falei com você dessa segmentação da arte, não querendo dizer que a gente faz arte Uhum, para, claro. para esses Sim, sim. eventos, né? A gente faz Lógico. arte, né? Isso. Para todos. Quando eu falo, Mas que é é grosso modo, justamente né? isso que você falou, não, mas que é justamente isso que você falou, que ainda não estamos, né? Ainda não é uma arte, vamos dizer assim, né, que seja consumida, né? E aí a gente tem sempre que estar fazendo sozinho, se produzindo, né, se Isso. reinventando. E que, na verdade, também isso é uma questão inerente a qualquer artista. Mas eu acho que nós, né, ainda sendo artistas que trazem um outro histórico corporal, né, um outro corpo, uma forma de se expressar que sai dos padrões, né, por termos um corpo que se expressa de um outro lugar em função da deficiência, e aí isso sim já torna um pouquinho mais difícil a nossa luta, né? Assim, mas dentro da luta de todos os artistas, que já não é fácil, né? Sim. Isso. É. É porque, na verdade, a arte, as pessoas têm talvez quando você vai fazer, quando você vai estudar a história da arte, né, que você vai passar lá por todas as teorias, as correntes filosóficas, é preciso que a gente entenda que essa sagração da primavera é uma herança, né? Nós temos uma herança desse pensamento, e ainda que nós comecemos a pensar, né, que foi o que, só aproveitando para falar um pouquinho do que foi o doutorado, quando a gente pensa muitas vezes que os Uhum, espaços que envolvem pessoas com deficiência, ou pessoas com corpos que não se reconhecem mais nesse formato tradicional, né? A gente vê padrões de repetição desse modelo uhum, clássico, né? Desse modelo greco-romano, né? Mas o que eu estou uhum. questionando, mulher, é que, por exemplo, o acesso às pessoas com deficiência nas universidades, que eu tenho visto Sim. recentemente, a Edu como exemplo, porque Edu é um grande artista, né? Ele representava um Uhum, poder muito uhum. forte no Sim. e na cidade que ele mora, né? Mas eu falo, Uhum, por exemplo, de pessoas que se candidatam a essa participação nessas universidades que muitas vezes nem conseguem chegar,
né? Elas Uhum, não conseguem sim. nem chegar Uhum, a fazer a prova, elas não conseguem nem ter um acesso. Ou, por exemplo, uhum, como foi o meu exemplo, que aí são os casos de discriminação, né? Porque as pessoas não conhecem você, as pessoas não sabem de onde você vem. Eu viajei para a Vitória da Conquista em 2017, 16, foi 2016, foi para fazer um concurso no IF da cidade de Guanambi, que é um dos distritos próximo à Vitória da Conquista. E eu tinha ido, fiz a prova lá, pô, caramba, eu fiz uma viagem, né, de Salvador para uma cidade que é quase na fronteira com Minas. E eu passei nesse uhum, concurso, e eu fui convocada para assumir. É um exemplo bem rápido, só para a gente ilustrar a situação. E quando eu fui assumir, bom, eu já tinha passado pela prova de título, já tinha passado por todos esses processos que a gente sabe, né? Ninguém me conhecia, ninguém sabia de onde eu vinha, mas eu passei em primeiro lugar. Então, quando eu fui assinar o contrato, é, é, no momento da assinatura, é, eu tive que fazer um exame, né, uma perícia e tudo, e aí se constatou, ela perguntou, né, se eu tinha algum problema, tudo, eu disse que tinha uma deficiência física, é, e como não tinha ainda a cota, era só uma vaga, e mesmo que tivesse, eu acho que dificilmente eu faria pela cota, porque eu estava realmente no processo de querer, né, entrar com o pessoal mesmo, enfim, de peitar a coisa. E aí, quando foi na avaliação psicológica, eu fui encaminhada para um assistente social, né? E, uhum. curiosamente, depois dessa saída da assistente social, eu fui informada de que eu não poderia ser aceita, porque deu um problema no meu diploma, né? Então, Hum, assim, eu já tinha ido para lá para assumir o meu contrato com mudança, com tudo, já com tudo, eu ia já para morar. Então, foi um caramba. dos temas assim, bem loucos que eu vi e que eu não tinha grana para poder pagar advogado na época, ainda fiquei com 6 meses pagando e tentando ver, mas como era para professor substituto, eu não aceitei. 2 anos depois, eu fui fazer um concurso na Universidade Federal de Pernambuco. Eu gosto muito de citar as universidades para a gente estar sabendo como é que a coisa funciona. E nesse Uhum, concurso, eu tive segundo lugar na primeira etapa e tive a nota alta, né, na prova prática. E foi uma nota bem alta. Então, só faltava realmente a pontuação com a titulação, né? Só tinha eu com doutorado na época e não tinha muita experiência no ensino médio, mas tinha as palestras, tinha muita coisa escrita, tinha tudo isso que a gente já sabe, né? Porque a minha atuação foi mais em organizações não formais, que aqui no Brasil uhum, não reconhece, né? Reconhece mais o ensino formal. Então, fiz a aula e teve toda uma aclamação, enfim, dos alunos, e foi um tititi que tinham gostado muito da aula, e e foi feita uma sabatina, né? Perguntando quem eu era, por que eu estava ali fazendo um concurso para dança popular, porque eu tinha outras formações, né? Quem eu era, enfim, e fizeram uma uhum, sabatina. uhum, E aí, na prova de título, eu fui reprovada, né? Eu fiquei, acho que, em quarto lugar, e quem passou foi uma menina que estava terminando, que tinha terminado o mestrado. E a justificativa foi, não, ela passou porque ela já tinha dado aula em universidade. Mas pela questão do trabalho, né, assim, das coisas que tinha ali, não teria o porquê, né, de eu ter sido eliminada. E depois eu recebi um uhum, e-mail da própria instituição, do curso de artes de lá, não lembro qual era o curso, departamento, e foi um e-mail pessoal que foi enviado a mim, me convidando para participar de um concurso que estava acontecendo lá, que era um concurso para dança e educação, e que eu estava convidada a me inscrever, quer dizer, um e-mail totalmente antiético, né? Porque você não pode passar um e-mail desse, a não ser que ele seja convidando. institucional, Uhum, né? Um uhum, e-mail íntimo. E aí foi quando eu parei, eu acho que depois de 4 tentativas, assim, com insucesso, eu realmente desisti. Eu não quis mais entrar, eu não quis mais fazer parte disso, sabe, Moira? E assim, até confesso a você que acho que esse ano tem sido um ano até que eu tenho até evitado algumas lives e tudo, acadêmicas, e estou fugindo um pouco disso, porque os processos de contribuição, né, ao longo desses anos foram muito uhum, desgastantes, né? Você se sente muitas vezes sugado, teoricamente, né? Enfim, não que isso seja um problema, que a gente é professor para distribuir o conhecimento, claro. Mas você muitas vezes é uhum, sabotado, né? Por esse anseio de conhecimento, e ainda mais quando se vive num país em que só se reproduz o que a França diz, Moira. Todo o embasamento filosófico e teórico das universidades é francês, né? Então, assim, eu como pesquisadora, foi muita batalha
E eu digo isso a você muito, muito tranquilamente, mas foi muita batalha para tentar construir um nicho de pensamento teórico, né, dentro de um espaço que não reconhecia, e, ao mesmo tempo, o país não te dá suporte, né? Você não tem o suporte das instituições, você não tem as aberturas de diálogo, e Uhum. mesmo em seminários, em congressos, que você fala, você é interpelado, né? Por isso eu rebato novamente a questão da deficiência, o quanto ela é silenciada, porque nós, aí Uhum. vem eu com o meu mantra, mas nós, diferentemente de outros movimentos sociais, nós ainda não temos voz constituída, né? Nós não temos nichos de Uhum. representação, até no aspecto político, né? E quando Uhum. temos, são pessoas Concordo. que representam, infelizmente, de forma limitada, né? Então, isso tem feito cada vez mais para que eu volte para o meu fazer artístico, né? Para performance. E aí eu saí um pouquinho da dança e fui para performance, porque eu acho que a performance me permite fazer essa quebra essa ruptura, né? Com esse espaço sacralizado, que é o espaço da caixa teatral, e com a performance eu Uhum. assumo uma ação, né? Que o meu trabalho propõe, e muito consciente de tudo que foi apropriado até aqui, inclusive as rejeições, né? A ele. Uhum. Assim, É a forma muito, como muito importante. Ah, desculpe-te. não, não, assim, de que era a forma como eu enxergo, assim, só isso que eu ia dizer. Uhum. Não, é que é muito importante você trazer isso tudo, porque existe uma crença, né, de que quando você chega num patamar, né, como você, já com doutorado, e você presta um concurso, que você ali estaria, então, em condições de igualdade, né, numa concorrência para É, avaliar o seu currículo, para avaliar os seus títulos, e muito importante saber que as coisas não são bem assim, né? Que você está não, trazendo uma realidade de bastidores, né, do sistema institucional que a gente desconhece e é muito importante falar disso, é muito importante trazer isso e que isso e trazer isso num lugar de repúdio, né? Assim, porque não faz sentido, assim. Entre tantas coisas, né, que a gente está repudiando nesse país e... Ave Maria. Vamos falar de arte, então? vamos lá. Assim... Ele está falando aqui, candidatar a vereadora, mas olha, eu não tenho vocação, não. Não, Edu está falando, tentaram anular o concurso que eu passei. Graças a Deus não anularam, Edu. E você entrou, de uma certa maneira você já estava fortemente na instituição, né? Então isso é muito bom. O caso do Edu é muito bacana, porque Edu construiu uma representação, né? E dentro de um espaço Uhum. acadêmico, bonito, é muito bacana. No meu caso, o que é que eu posso dizer para vocês? Eu dancei 11 anos aqui no Departamento de Artes da universidade e eu nunca fui chamada lá nem para tomar um café. Até o livro lá, o livro da dissertação, que é esse aqui, ó, Deficiência em Cena, roubaram. Não está mais Ah, na biblioteca. oxente. Isso. Então, assim, é difícil. Edu está falando aqui, ó. Estou falando porque isso é forte de quererem nos tirar. Ótimo, ótimo. Isso é bacana, também acho. Mas você está lá e tem que ocupar da melhor forma possível essa posição, né? Porque, de uma certa maneira, é um lugar que foi ocupado ali com a tua presença, o teu trabalho, né? Então, propor coisas, movimentar como você sempre fez, Edu, né? É importante, Edu, falar isso, porque realmente as universidades hoje, e eu digo isso porque eu sou filha de um pai universitário, né? Só que o meu pai é de uma geração, o pai não teve doutorado, fez um mestrado profissional, coitado, porque não teve estrutura para isso, né? Assim, foi sendo absorvido pelo sistema, pela instituição, mas não teve aquela carreira toda, mas sempre foi um professor que cumpriu ali o seu papel, que batalhou, que deu aula, nunca vi meu pai faltar. Então, eu cresci vendo esse modelo de professor universitário, que é um modelo que hoje, quando a gente faz uma panorâmica da instituição, é um modelo que, por vezes, é considerado institucionalizado demais. Então, aqui, muitas vezes, o que acontece, Moura, é uma apropriação desses discursos, né, pelos departamentos, as lutas, e tudo isso, e
espécie de fetiche institucional. As pessoas aí vão transformar a luta queer, a luta negra, a luta do movimento das pessoas com a deficiência, numa espécie de fetiche retórico, né? Então as pessoas ficam fazendo congressos, encontros e palestras, e vão viajar, e vão fazer suas práticas, e a luta se perde, né? E o que precisa ser aprofundado dentro da universidade enquanto prática, principalmente com os cursos de licenciatura, porque os professores muitas vezes, fiz capacitações aqui no interior do Rio Grande do Norte, e em São Paulo, e no SESC, e em tantos outros, os professores não sabem como lidar com os alunos, entram em desespero, né? Você sabe disso, você é professor, Sim, né? sim. Então, muitas vezes você vai para uma área aqui do sertão do Seridó e tem famílias que colocam os seus filhos que têm a experiência com a doença mental encarcerados em casa. E ninguém chega lá. Né? Muitas vezes a pessoa que chega é justamente um educador, né? Esse professor que vai lá com toda a força e com todo o empenho para tentar solucionar essa inclusão. Né? Então, assim, é um dilema que eu às vezes, assim, fico aterrorizada, porque se constroem pesquisas, se constroem eixos, né, de normatividade da inclusão, né, porque termina virando um lastro normativo, mais um lastro normativo, que só serve à pesquisa de quem está representando. Né? Então, o resto não existe. Né? Então, assim, é muito importante isso, assim, eu acho que é pensar nessa presença e pensar nessa importância desse trabalho desse professor também, né? Nas redes municipais, nas redes estaduais, enfim. Eu acho que isso é muito forte, sabe? E a necessidade da universidade estar próxima também desse nicho da educação, sabe, Moura? Eu vejo muito isso, assim. O Edu está Sem falando que a dúvida. Natália está com. Eu não lembro de Natália, Edu. Eu não lembro dela. Mas se ela entrou, Natália, se ela eu lembro. ela tem baixa visão, ela é parceira também de Edu lá em Salvador. Aqui, nos cursos de arte, não tem nenhum professor, nem professora, né? Infelizmente. E eu lamento muito, porque, de uma certa maneira, a Roda Viva, para o que representa, né, esse rompimento com esses paradigmas todos, ela foi um trabalho importante, né, que surgiu também como projeto de extensão dentro de uma universidade. Então, eu acho essa coisa das extensões, da pesquisa, não olhar para isso e não continuar, né? Mesmo que tenha se tornado o que se tornou, né, o projeto artístico, né, foi maior do que o projeto acadêmico, mas a universidade Sim. celebrar isso, né, colocar adiante, E, criar e se pontos. apropriar disso também, né? Exatamente. Uhum. Basicamente é o que eu vejo, assim, que eu tenho visto aí nos últimos anos por aqui, no sul também, né? Tudo está sendo construído no sul do Brasil, lá o pessoal da Carla Vendramin, que é outra pessoa que está batalhando também lá, pesquisando, mas os espaços são muito rarefeitos também, né? Também no sul eu vejo, no norte também. E, assim, por isso que eu voltei mais para esse processo artístico de imersão agora, porque ele me dá a possibilidade de levar essa informação e de levar o questionamento mais rápido, sabe, Moira? Acho que de uma forma mais fluida, de uma certa maneira, assim, ampliar mesmo através do processo artístico, da pesquisa artística e de como ela pode ser partilhada. A gente fez uma exposição agora, no início do ano, e reuniu todo o material que eu tinha, né, nesses últimos aí, 25 anos aí de trabalho. E foi bem bacana, porque no dia da abertura da exposição, veio muita gente, né? Então, pessoas que eu não conhecia, pessoas de outras áreas, pessoas que enxergaram, né, na, na exposição uma possibilidade de trazer, de pensar a educação, de pensar a arte, de pensar o fazer pensar, né, que a arte nos propõe de uma certa maneira, e fazer, na verdade, esse percurso, né? E a gente pensou muito nessa questão da acessibilidade, né? A gente fez a exposição graças a um edital que nos contemplou, né? E, assim, o dinheiro não entrou. Então, 70% do que queria se fazer, enquanto toda a estrutura de recursos, de adaptação de recursos, de audiodescrição, de tradução simultânea em Libras, assim, teve que ser realinhado, né? Porque nós só fomos receber o dinheiro praticamente agora na pandemia, justamente quando a exposição foi interrompida, né? Então,
pensar também nessa possibilidade, muitas vezes, de se custear um projeto, de se pensar na questão da acessibilidade aqui no Rio Grande do Norte, porque, assim, uma coisa que você tem que entender também daqui, amor, é o seguinte: eu sou do Rio Grande do Norte, né? Eu sou de um Nordeste que como é que eu posso dizer? Que é silenciado, que está à margem do que é o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro sempre foi Salvador, Bahia e Pernambuco, né? Então, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Sergipe, agora que o Maranhão está tendo mais evidência por causa do governador, mas essa ponte, né, essa ponta costeira daqui de cima, ela sempre foi muito deslocada, né? Então, mesmo nos grupos aqui, o próprio Giradança, que é uma companhia que existe, né, acho que há mais de 15 anos, só sobrevive porque depende também dos editais, né? Não existe uma A estrutura aqui gente também dá subsidiada pelo pulsar lá Estado. no. Exatamente. A gente também dá pulsar Então, no Rio de Janeiro. Não. A Pulsar tem mais de 20 anos e a gente passa isso. anos sem produzir nada, porque a gente depende de editais. É. Aqui, assim, aí o espaço, né, o próprio local de ensaio deles, né, foi tudo construído, né, eu gosto de falar do Giradança, porque o Giradança vem de uma estrutura que continuou Roda Viva, né, do ponto de vista Uhum, estético também, né, seguiu a mesma linha, uhum, mas conseguiu também uma autonomia, mas dentro de um estado onde a cultura é precarizada. Nós aqui só estávamos até antes da pandemia com um teatro de grande porte funcionando, Moira, né? Todos os teatros estavam ou em reforma ou fecharam. E o que estava segurando eram os centros culturais dos coletivos artísticos, né? E a Casa da Ribeira, que tem uma estrutura melhor, mas não é um teatro de grande porte, como é o Teatro Municipal daqui, que é um teatro que já está fechado, acho que há quase 8 anos ou mais. Então, assim, a gente luta com a realidade aqui, e fora todo o contexto, né, cultural. Os grandes espetáculos não vêm para cá, as exposições não vêm para cá. Então, para a gente ter acesso a alguma coisa, ou se vai a Recife, ou talvez a João Pessoa, que começa a chegar a alguma coisa mínima. Então, assim, todas essas questões implicam e se refletem no nosso trabalho, né? uhum. Então, a exposição, milagrosamente, eu até gosto de brincar com isso, eu fui milagrosamente contemplada, porque como eu sempre Qual fiquei o muito nome da fora daqui de exposição, Natal, Carolina? chama Poética Protética, que é o nome dessa performance que eu criei em 2012, ainda estava em Salvador ainda, e que a partir da criação dessa performance foi sendo construído esse caminho, né, filosófico e estético que o meu trabalho assumiu, né, que é essa questão de ter uma poética que me serve enquanto prótese. Então, a minha poética não é a minha verdade artística, ela é uma prótese. Então, não confie muito nela, porque eu posso fazer zilhões de coisas, mas justificando-me nessa poética. Então, o trabalho se desdobrou como performance, se desdobrou como fotografia, se desdobrou com outros trabalhos que surgiram depois, que fazem parte dessa poética maior. Né? Eu passei também a ter um trabalho que eu gosto muito, que eu estou sentindo muita falta, que é o da rua, né? Porque a performance se passa na rua, mas performances que eu gosto de criar, né? Os espaços, que eu chamo de espaços paisagens, que sempre tem a ver com a questão da deficiência. Então, a gente criou em muitas locações aqui em Natal, em dunas, fizemos alguns vídeos também em casas abandonadas, né? Fizemos num hotel em demolição aqui em 2017. Então, eu gosto sempre de estar trabalhando fora, né? E com esse elemento também da natureza, porque a natureza traz coisas que remetem a esse contexto da deficiência. E o espetáculo, né? Que a gente estava produzindo também, que é o Extrema Direita, que entrou em cartaz ano passado, mas nós tivemos apenas acho que três apresentações no contexto todo, né? Também porque muita coisa também aconteceu no percurso todo. É um espetáculo que desgasta muito fisicamente. Eu tive bem ruim, acho que depois da segunda apresentação, então tive que ter um tempo para recuperar. Tem a questão do É um nome também, né? solo? Que é um monólogo de dança-teatro. Não, não. Uhum. É um trabalho feito com Maurício Mota. Eu não sei se você conhece Maurício. Maurício é do Rio. Ele foi um bailarino do Rio. Acho que Maurício chegou a dançar no Municipal também. Depois foi para a Alemanha. Passou muito tempo na Alemanha, depois voltou, aí veio morar aqui em Natal. E eu já tinha essa ideia de montar esse espetáculo, né? Que é um espetáculo que tenta trazer todos esses ápices políticos, né? Entre esquerda e direita,
mas assumindo esse motivo que é meio ambivalente, né? De eu ter o lado direito do Uhum. corpo super eficiente, né? Então é uma extrema direita nesse sentido que torna meio sabotagem, né? Brinca com a ideia de sabotar o público e já chega lá de bandeira empunhada e pensando que eu vou fazer algum discurso integralista, mas não é, né? É um espetáculo que com esse lugar ironiza essas divisões, essas cisões do ponto de vista poético, do ponto de vista político, histórico, e que traz como base o meu corpo enquanto suporte, né? De toda essa dor, e todos esses discursos trouxeram ao longo dessas histórias e todas as impregnações que envolvem as esquerdas e as direitas. Então, desde o ponto de vista de um canhoto, a maldição de ser canhoto, né, na Idade Média, até o final do século XVII. Uhum. Aí tem o hino do Bop, né, que fala o hino do Bop. Assim, são elementos bem, vou contar, senão vou contar o espetáculo todo aqui, mas são elementos bem sutis, né, mas ao mesmo tempo que a plateia pode perceber e pode participar, porque 100% do espetáculo depende da presença da plateia, por isso que a gente não tem como remontar até agora, porque não tem como, precisa do contato físico Uhum. mesmo, a plateia Uhum. comanda boa parte das ações. E assim, é um espetáculo que ele está em processo, né? Ele nunca é o mesmo, a gente sempre está colocando algumas coisas novas, e escutando também, e ouvindo sugestões. Ele é um espetáculo que ainda vai se modificar muito, eu espero, né? A gente volte com ele. Ai, vai voltar. Fiquei curiosíssima para ver. Depois eu te passo, já tem, Quero. já tem o linkzinho que eu vou te passar sim, viu? Oba! E que mais que você, a gente está chegando mais ou menos no final. O que que você acha assim também imprescindível de falar? Como a gente estava falando desse lugar nosso de incômodo, né? De causar incômodo dos nossos corpos intrusos, né? Da Stella Lapone. Por isso esse espaço eu estar aqui nesse espaço como uma janela, né, para trazer gente interessante para estar aqui discutindo essas coisas e para a Sim. gente, se é o espaço possível desse momento, né, é onde a gente pode estar para, enfim, eu sei que aqui a gente não incomoda, né, porque a gente incomoda mesmo estando presente fisicamente, né, nos espaços, criando esses desconfortos. Mas como esse é o único lugar possível do momento, para mim tem sido muito bom, tá? Eu estou aprendendo muito, estou tendo a oportunidade de troca com muita gente que eu ainda não tinha tido inclusive você, de já te conhecer do seu trabalho, mas é a primeira vez que a gente conversa, que a gente troca. Então, para mim está sendo muito rico, assim, e eu acho que para quem está vindo ver, acompanhar a gente, tem trazido discussões Mas é, voltei, acho que tinha acho que travado. só tenho a agradecer, eu acho que esse momento, e tá com a tua presença, né? Tá compartilhando, mas eu acho que eu já cheguei num nível de entender essas questões todas, porque eu não me vejo como um ativista, né? Eu não quis desempenhar esse papel, porque essa questão das lutas, dos movimentos de pessoas com deficiência, eu vivi antes de ser artista, né? Fiz parte dessa associação, eu sei muito bem como funciona, né? O trabalho todo que envolve as associações, enfim, e o não trabalho, né? As máfias também que Uhum, existem. uhum, Mas eu acho que o trabalho, do ponto de vista, e eu sinto muita necessidade de ir para fora do Brasil, às vezes por isso, sabe? Porque ele já chegou num nível de maturidade que se assumiu enquanto proposta filosófica para o campo da arte, né? Eu já não uhum, me preocupo no sentido de ter que provar ou uhum, justificar a minha ou a minha existência, né, uhum, nesse espaço, né, porque é como eu digo, assim, eu penso muito se nós existimos aqui, né, se fala tanto em corpo, né, corpo isso, corpo excluído, corpo precário, corpo dentro, corpo fora, eu acho que se existe uma palavra que foi mais contextualizada na história ou adjetivada foi corpo, né,
Então, Uhum. eu já Sim. penso muito nessa ótica do não corpo, né? De nós ainda não sermos corpo. Então, esse corpo nosso ainda está sendo construído pensando na sociedade, né? Pensando no plano Uhum. maior. Quando eu falo, é sempre pensando no maior, não é no micro, é no Uhum. maior. E pensando esse discurso sempre que a dança, né? O esporte grego, essa coisa do o que o nosso corpo pode. Não, Uhum. Da o corpo não superação, né? né? Uhum. Isso. E até essa frase, se eu não me engano, que eu nem me lembro mais, mas eu acho que nessa frase era um capítulo do meu doutorado, que dizia o que o corpo não pode, né? E isso não é nada novo, Moura. Assim, a gente está discutindo as questões do tal do capacitismo. Uhum. Capacitismo da década de 60, Moura. Agora que a gente está Uhum. discutindo isso no Brasil, sabe? Não que não precise ser discutido, mas existem questões que o pensamento, que a área de conhecimento de eficiência, eu acho que já atingiu, sabe? Porque parece-me que a lógica do capacitismo, que vem do ableism, né, em inglês, e que depois vira o creep, e isso surge justamente, essas duas correntes de pensamento. Eu tive lá, eu estudei nos Estados Unidos, conversei com o Mister McCullough, né, que foi um dos pesquisadores do Creep Studies. Assim, isso surge justamente da necessidade que os movimentos, o modelo social da deficiência, quando ele se dividiu, né, os historiadores, haviam historiadores que diziam, que se assumiam, não, cara, eu sou aleijado mesmo. E se você quiser me tratar com aleijado, agora eu trabalho, eu penso, entendeu? Agora não tem que estar justificando isso para você, não. Eu assumo esse lugar, eu me Uhum. aproprio desse lugar. E eu acho que o meu diferencial no Brasil, eu tinha muita dificuldade de reconhecer meu trabalho, sabe, amor? Eu acho que depois dos 40, eu estou aprendendo a valorizar mais o esforço, sabe? Porque foi um esforço grande. E assim, Uhum. quando eu penso nessa perspectiva da não justificação, né? Porque até para você fazer um mestrado na UFBA, você tem que aguentar piadas. Lili sabe disso, que Lili viu boa. Grande parte disso que aconteceu comigo. O professor chegar para você e dizer, mas você não estou vendo nem que você é deficiente de onde para estar falando disso, né? Como se a deficiência fosse um locus demarcado, né? Ou Uhum. se fosse só aquele Uhum. padrão de deficiência, né? Então, e mesmo que eu não fosse, né? Se eu quisesse estudá-la, eu teria todo o Uhum. direito, né? O lugar de Direito. fala, como alguns pesquisadores defendem, ele é de fala, ele é de apropriação, mas ele precisa ser dividido, né? Eu nunca pensei o meu, abre aspas, não lugar, né? Eu já vou dizer que é não lugar de fala como propriedade, né? Como território. Não. Eu jogo para a plateia. Vocês vão passar também, de alguma maneira, a deficiência vai atravessar a vida de vocês, seja do ponto de vista dialético, filosófico, emocional, emotivo, acidental, Deus o livre, né? Saravá, você se acidentar, mas enfim, sinto muito, sorry, vocês vão atravessar isso. Agora, eu não floreio, sabe, Moira? Eu nunca Uhum. floreei Uhum. meu discurso, pelo contrário, eu sempre fui muito direta, é, e acho que dividir, acho que a maior felicidade disso foi ter dividido com as pessoas. Então, quando a pesquisa se iniciou em 2007, foi justamente onde eu vi que o papel social dessa pesquisa precisava ser feito. Não é que eu queria ser doutora ou Uhum. mestre, eu não tinha esse tipo de ambição. Mas eu queria iniciar essa pesquisa porque alguém tinha que dar esse lugar de fala dentro da universidade. Né? Assim, e acho que foi só para isso. Sabe, assim, eu já tenho muita consciência hoje de que foi realmente só isso o trabalho. Precisou ser feito para esse motivo. Aí o que vem depois é justamente o que foi colocado hoje como meu trabalho artístico, né? Eu escolhi ser artista agora, quero cuidar do meu corpo, né? Quero pensar nessa lógica de pensar esse corpo e pensar essa responsabilidade de pensar a deficiência enquanto fenômeno para o outro, sabe? E acho que muito se Maravilha. perde das lutas sociais por isso, porque é um discurso Uhum. monocórdico, né? É só a Uhum. autorreparação. Infelizmente, os processos colonizadores na América Latina não podem ser reparados, Moira. Não há como reparar matanças, escravidão, tortura. Né? Não há como reparar Uhum. isso. Há como colocar uma sociedade civil, né, do ponto de vista, acho que minimamente igualitário, porque igualdade é uma palavra que eu já desacreditei faz tempo. Mas pensar o que a perspectiva da deficiência nos propõe enquanto território, enquanto limite, ela é a última fronteira. Né? Todo mundo já se organizou.
Agora só falta pensar isso e sem o rebuscamento dos americanos e dos ingleses, né? Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, que eu cheguei lá de baixa guarda, né, sem saber falar o inglês direito, eu falei, caramba, eu tô vindo de Salvador, cara, eu moro num bairro de periferia aqui, eu vou ter medo de quê? Esses caras aqui tem tudo, esse povo aqui tem tudo, tem a maioria das coisas está adaptada, a biblioteca de primeiro mundo, sabe? Eu tenho mais é que levantar minha cabeça e dizer, aqui eu vim, né? E acho que fiz isso lá, mesmo com toda a precariedade que foi, um frio do caramba, dor muscular, e era gripe, era aquele negócio, mas a pesquisa foi, ela dentro daquele contexto, né, norte-americano e inglês, que pensa a deficiência, né, do ponto de vista jurídico, né, tudo é muito, a lei que garante, tudo é muito... Eu vinha do caos, né, eu vinha do... Sei lá de onde é que eu vim, né, porque a Bahia também foi outro processo para eu atravessar também, que foi luta, até eu entender como Salvador funcionava, né, e, enfim, como era aquela lógica, a lógica arquitetônica, né? Subir ladeira, descer ladeira. E Edu sabe bem disso, né? Os cadeirantes todos sofrem muito com isso lá. Mas eu também sofri andando, né? E hoje eu tenho duas artroses. Eu digo que essa artrose que eu tenho hoje é homenagem à Bahia, é swingada. Mas assim, Ai, meu Deus, eu preciso encerrar. mas vamos lá. Acho que foi isso. Resumir, foi isso. Que delícia, que delícia. Deixa eu te agradecer muito. Vou falar agora rapidinho, fazer igual a Edu fazia. Eu vou gritar no final. O seu filme Carolina, que é um filme belíssimo, da direção da A Lili Lili, Cury, que está no canal da Segredo Filmes. Tem acessibilidade, tem audiodescrição, muito bem feita também. É só entrar lá e está disponível para todo mundo, para quem quiser ver. Agradeço muito, muito você, Carolina. Queria eu que conversar muito mais. agradeço muito. Me Quando sinto quiser, muito, muito ótimo. Eu me sinto muito em harmonia assim, com a sua fala. E muito obrigada a todo mundo que está aqui, aos amigos, aos novos amigos. E a partir da semana que vem, as minhas lives vai ser às quintas-feiras, às 19 horas, viu, gente? O dia e o horário mudou. Vai ser às quintas, às 19 horas. Muito, muito obrigada, Carol. obrigado. Uma ótima noite. Eu vou encerrar para poder salvar. Tá bom. Um cheiro para todo mundo. Beijo. Fica Obrigadão. salvo aqui e fica salvo no meu canal também no YouTube, Moira Braga. Beijo, Depois a Edu. gente pode rever. Isso. Pois Obrigada. você se cuida, amor. Obrigadão pelo convite, viu? Beijo Se grande. cuide. Eu que agradeço. Um beijo grande. Tchau.